Entre 1939 e 1945, o planeta foi cenário do conflito mais extenso e devastador do século XX. A Segunda Guerra Mundial marcou a humanidade com fatos que ainda estremecem. O Holocausto, os bombardeios sobre cidades inteiras e as explosões atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Ao longo desses anos de enfrentamentos terrestres, navais e aéreos, calcula-se que morreram entre 50 e 70 milhões de pessoas. No entanto, além da sua tragédia, esse período impulsionou uma transformação tecnológica sem precedentes. Cada país envolvido converteu a ciência em ferramenta militar e dessa competição surgiram armas, veículos, sistemas de comunicação e produtos médicos que, com o tempo, passaram para a vida civil. Os laboratórios de guerra geraram avanços em farmacologia, armazenamento de alimentos e design industrial, que ainda sustentam setores inteiros da economia moderna. Daquela etapa de violência e experimentação, surgiram inovações que hoje se integram na rotina cotidiana e que moldaram grande parte do progresso técnico e social contemporâneo. Entre 1939 e 1945, o planeta foi cenário do conflito. A haste intramedular de Küncher, dos hospitais do Reich, a cirurgia moderna. Os hospitais militares alemães estavam sobrecarregados. Cada ofensiva deixava milhares de feridos com fraturas que os mantinham imóveis durante meses. Nesse cenário crítico, surgiu a proposta de um cirurgião alemão, Gerhard Küncher, que propôs algo que poucos consideravam viável: reparar um osso quebrado por dentro mediante um tubo metálico inserido em seu canal. O que inicialmente parecia um experimento arriscado, acabou por se tornar o ponto de partida da traumatologia moderna. Küncher, nascido em 1900 na Alemanha, havia se especializado em cirurgia ortopédica nos anos 30. Antes do conflito, já tinha observado como os tratamentos convencionais deixavam os pacientes meses prostrados na cama. As fraturas de fêmur eram especialmente problemáticas. Os ossos se deslocavam com facilidade, o gesso afrouxava e os músculos perdiam força. Seu objetivo era encontrar um método que desse estabilidade interna ao osso sem obrigar a mantê-lo imóvel. Em 1939, quando o exército alemão já se preparava para expandir a guerra, Küncher apresentou um modelo de vareta metálica desenhada para ser introduzida dentro do canal do osso. Era de aço polido, oca, com uma fenda longitudinal que lhe conferia flexibilidade. O procedimento consistia em abrir uma pequena incisão, alinhar a fratura e deslizar o prego no interior até que as extremidades ficassem firmes. A ideia era que o osso cicatrizasse ao redor do metal, atuando este como um eixo interno que o mantivesse reto e estável. A comunidade médica alemã recebeu a invenção com ceticismo. Muitos colegas consideraram-na uma imprudência perigosa. Nas primeiras tentativas, Küncher teve que operar quase em segredo, dentro de hospitais de campanha onde os recursos eram escassos e a urgência enorme. As condições eram precárias: macas improvisadas, instrumental limitado e anestesia rudimentar. Mesmo assim, os resultados eram tão bons que os pacientes se recuperavam na metade do tempo. Quando a guerra se intensificou, o exército necessitava de soldados que pudessem voltar à frente o mais rápido possível. O método de Küncher oferecia justamente isso. As fraturas tratadas com hastes intramedulares consolidavam em poucas semanas, e os soldados que antes ficavam incapacitados podiam se reincorporar ao combate. Por volta de 1942, a técnica se estendeu pelos hospitais militares do Reich. O próprio Ministério da Saúde do Exército aprovou a produção de milhares de unidades. Os centros cirúrgicos de campanha começaram a receber caixas de pregos feitos em aço cirúrgico, esterilizados e prontos para usar. Küncher supervisionou pessoalmente a fabricação para garantir medidas exatas segundo o osso, diferentes diâmetros e comprimentos para fêmur, tíbia ou húmero. Em cada operação, os cirurgiões usavam martelos e extratores desenhados por ele. Embora o ambiente fosse rudimentar e os recursos limitados, a padronização do instrumental permitia intervenções rápidas e eficientes, o que acelerava notavelmente a mobilidade inicial do paciente e reduzia as complicações associadas à imobilidade prolongada. O sucesso do método gerou uma rede de médicos militares treinados especificamente na técnica. Cada hospital de campanha tinha sua própria equipe de traumatologia.
Os relatórios que chegavam a Berlim mostravam taxas de recuperação surpreendentemente altas. Apesar do caos da guerra, a inovação médica continuava avançando. Küncher entendia que sua invenção era útil não apenas para o exército, mas para toda a medicina civil. Por isso, documentou cada caso com detalhe: idade do paciente, tipo de fratura, tempo de consolidação e complicações. Quando a guerra terminou, os aliados encontraram nos hospitais alemães centenas de soldados que caminhavam com hastes intramedulares em suas pernas. Os médicos britânicos e americanos ficaram assombrados. Em pouco tempo, traduziram os relatórios de Küncher e começaram a aplicar seu método em seus próprios países. O princípio era universal: estabilizar o osso por dentro. Durante os anos seguintes, o procedimento adaptou-se com novos materiais. Usaram-se ligas de titânio, mais leves e resistentes. Também foram incorporadas técnicas de raios-x para controlar a posição da haste sem a necessidade de abrir grandes incisões. A cirurgia tornou-se mais precisa, menos invasiva e muito mais segura. Mesmo assim, o design básico da haste manteve-se igual ao que Küncher tinha idealizado em 1939. Na década de 1950, os hospitais civis começaram a utilizá-lo de forma massiva. Acidentes de trânsito, quedas de trabalho e fraturas esportivas eram tratados agora com fixação interna. A técnica reduziu drasticamente os tempos de recuperação e as complicações por imobilidade. Em alguns casos, a haste era retirada após a consolidação. Em outros, era deixada dentro do osso por toda a vida, sem causar incômodos. O impacto da invenção foi tão grande que Küncher foi convidado a dar palestras em vários países europeus. Seu nome começou a aparecer em manuais de ortopedia. No entanto, sua vida continuou sendo discreta. Após a guerra, estabeleceu-se em Lübeck, onde dirigiu um hospital e continuou ensinando até sua morte em 1972. Nunca buscou reconhecimento político nem militar. Seu interesse era puramente médico. O princípio da haste intramedular tornou-se a base de toda a cirurgia ortopédica moderna. De seu desenho nasceram os sistemas atuais de fixação interna bloqueada, onde as hastes levam parafusos transversais que impedem sua rotação. Também inspirou as técnicas minimamente invasivas que são realizadas hoje em centros cirúrgicos de alta tecnologia. O método original de Küncher demonstrou que um osso podia se estabilizar por dentro sem gessos, sem tração e sem meses de repouso. Na atualidade, as hastes intramedulares são fabricadas com materiais biocompatíveis e esterilização avançada. São colocadas mediante navegação por imagem, com incisões de apenas alguns centímetros. Nos hospitais modernos, o paciente pode caminhar no dia seguinte à cirurgia. Apesar dos avanços, o princípio continua sendo o mesmo que aquele cirurgião idealizou nos campos de guerra: sustentar o osso a partir de seu próprio centro para permitir que o corpo se recupere por si mesmo. Mais de 8 décadas depois, o legado de Küncher está em cada sala de traumatologia do mundo. Milhões de pessoas recuperaram sua mobilidade graças à sua ideia. O que começou como uma ferramenta de guerra para devolver soldados à frente de batalha, acabou sendo um instrumento de paz, capaz de devolver movimento e vida a quem os tinha perdido. A borracha sintética Buna S, a invenção do Reich que hoje continua nos pneus do seu carro. Quando a Alemanha entrou em guerra, sua maquinaria industrial dependia quase por completo da borracha natural importada da Ásia. O material era indispensável para fabricar pneus, juntas, mangueiras, calçados, cabos e todo tipo de peças que faziam funcionar tanques, aviões e caminhões. Com o avanço do conflito e o bloqueio marítimo imposto pelos aliados, as rotas de suprimento foram cortadas. Os nazistas encontraram-se diante de um problema que ameaçava sua economia de guerra. Sem borracha, as rodas deixariam de girar. Foi então que um conglomerado químico chamado IG Farben assumiu uma missão decisiva para o regime: criar uma versão sintética da borracha que pudesse ser produzida dentro do Reich. O projeto não era novo, mas até aquele momento os testes tinham sido instáveis. Os cientistas da IG Farben retomaram pesquisas prévias baseadas em compostos de butadieno e estireno. Em 1935 conseguiram um resultado promissor: uma substância elástica, resistente ao calor e ao desgaste, que podia ser moldada em lâminas e conservar sua forma. Chamaram-na de Buna S, abreviatura de butadieno e sódio, com o S por estireno. Era a primeira borracha sintética viável em escala industrial.
O achado coincidiu com a preparação do Terceiro Reich para a Guerra Total, razão pela qual o Estado se tornou seu principal financiador e cliente. A partir de 1936, começaram a ser erguidas plantas industriais dedicadas exclusivamente a produzir o novo material. A mais importante foi construída em Schkopau, e pouco depois surgiram outras em Leuna, Huls e Auschwitz-Monowitz, todas operadas ou supervisionadas pela IG Farben. Estas instalações incorporaram processos de polimerização em larga escala e cadeias de produção desenhadas especificamente para o Buna S, o que permitiu fabricar lotes cada vez mais uniformes e estáveis, adequados para seu uso em pneus e componentes industriais. O processo químico do Buna S era complexo e exigia uma cadeia de produção completamente nova. Partia-se de hidrocarbonetos derivados do carvão, que se convertiam em butadieno, e depois eram misturados com estireno na presença de catalisadores metálicos. O resultado era uma massa elástica que podia ser vulcanizada com enxofre, tal como a borracha natural. Os engenheiros desenvolveram maquinários capazes de laminar, cortar e prensar o material com precisão. Os primeiros lotes foram usados em pneus militares e nos sistemas de suspensão de caminhões. Logo se comprovou que resistia melhor às baixas temperaturas do que a borracha tropical, o que o tornava ideal para a frente oriental. A IG Farben tornou-se um pilar da economia nazista. A empresa controlava toda a produção química do Reich, explosivos, combustíveis, medicamentos e plásticos. No caso do Buna S, seu crescimento foi tão rápido que em 1942 já produzia dezenas de milhares de toneladas por ano. Os laboratórios alemães aperfeiçoaram a fórmula para torná-la mais flexível e resistente. No entanto, seu sucesso tinha um lado obscuro. Na planta de Auschwitz-Monowitz, a construção e a manutenção das instalações foram feitas com trabalho forçado de prisioneiros. Milhares de pessoas morreram por causa do esgotamento, da desnutrição e das condições desumanas. A produção de borracha sintética, símbolo do poder industrial nazista, esteve ligada diretamente ao sistema de campos de concentração. Apesar desse histórico do ponto de vista técnico, o Buna S marcou um ponto de inflexão. Sua estabilidade frente ao calor e sua capacidade de suportar fricção constante superavam muitos materiais naturais. Os cientistas alemães aplicaram-no não apenas em pneus, mas também em solas de botas, selos hidráulicos, juntas de motores e revestimentos elétricos. O material tornou-se tão essencial que, ao final da guerra, quase todo o parque automotor do Reich dependia dele. Inclusive, os aviões e submarinos levavam peças fabricadas com borracha sintética. Quando as tropas aliadas entraram na Alemanha, confiscaram os arquivos da IG Farben e enviaram seus engenheiros para trabalhar em projetos semelhantes nos Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética. Os resultados não tardaram a ser replicados. Em poucos anos, as indústrias químicas aliadas adaptaram o processo e começaram a produzir suas próprias versões do Buna S. Nos Estados Unidos, chamou-se GRS, Government Rubber Styrene, fabricado em grandes quantidades durante a guerra para suprir a falta de borracha natural do Sudeste Asiático. Esse material derivado do original alemão tornou-se a base da indústria automotriz norte-americana do pós-guerra. Com o tempo, a borracha sintética deixou de ser um recurso militar para se tornar um produto civil indispensável. Sua composição foi modificada com aditivos que melhoravam a elasticidade, a aderência e a resistência ao envelhecimento. A partir da década de 1950, os pneus de carros, ônibus e motocicletas começaram a ser fabricados com misturas derivadas do Buna S. A vantagem principal era o custo e a durabilidade. Não dependia do clima nem das plantações tropicais e podia ser produzido em qualquer país com acesso a petróleo ou carvão. O nome da IG Farben desapareceu depois da guerra. Seus diretores foram julgados em Nuremberg por sua participação nos crimes do regime e pela exploração de prisioneiros. A empresa foi dissolvida e dividida em várias companhias, entre elas BASF, Bayer e Hoechst, que continuaram desenvolvendo produtos químicos para uso civil. O conhecimento acumulado durante o projeto do Buna S não se perdeu. Os engenheiros formados naquelas plantas levaram sua experiência para laboratórios de todo o mundo, onde adaptaram o processo para novos polímeros. Nas décadas seguintes, surgiram materiais derivados como o SBR, Styrene Butadiene Rubber, utilizado ainda hoje na maioria dos pneus comerciais.
Dele nasceram variantes mais especializadas para aplicações industriais, mangueiras hidráulicas, calçados, tapetes, juntas e componentes elétricos. Em todos esses produtos sobrevive o princípio do Buna S, uma mistura de estireno e butadieno que oferece flexibilidade e resistência. Embora a história da IG Farben seja marcada pela associação com o regime nazista, seu desenvolvimento da borracha sintética mudou para sempre a relação entre a química e a indústria. O que começou como uma resposta desesperada ao isolamento do Reich acabou definindo a economia global do plástico e dos elastômeros. Hoje nenhum setor, nem o automotivo, nem a construção, nem a eletrônica, poderia funcionar sem materiais derivados daquele experimento. A ideia de fabricar borracha sem depender da natureza transformou a química em uma ferramenta estratégica e abriu o caminho para a indústria de polímeros moderna. O Buna S demonstrou que era possível criar substitutos artificiais de recursos limitados, e essa mentalidade marcou o desenvolvimento científico do século XX ao impulsionar a busca sistemática de materiais sintéticos. Sua evolução deu origem ao SBR, que hoje constitui um dos elastômeros mais utilizados do mundo. Na atualidade, este material sustenta setores industriais completos. Mais de 60% dos pneus comerciais baseiam-se em misturas de SBR. A construção emprega-o em adesivos, impermeabilizantes e asfaltos modificados. A eletrônica utiliza-o em revestimentos isolantes e a manufatura massiva integra-o em calçados, juntas mecânicas, tubagens flexíveis e componentes automotivos. Relatórios contemporâneos do International Rubber Study Group e estudos técnicos publicados por editoras como Wiley mostram que o SBR continua a expandir-se graças ao seu baixo custo, sua estabilidade e sua capacidade de ser formulado para aplicações específicas. Assim, aquilo que começou como uma solução de emergência na Alemanha de 1935 acabou por se tornar um dos pilares materiais do mundo moderno, presente em milhares de produtos que utilizamos diariamente sem termos consciência de sua origem histórica. Reichsautobahn, a obra alemã que inspirou as autoestradas do mundo. Quando o Partido Nazista chegou ao poder em 1933, a Alemanha ainda arrastava as feridas econômicas do pós-guerra. O desemprego superava 6 milhões de pessoas e as promessas de reativação eram parte essencial do discurso político. Entre os projetos que se apresentaram como símbolo desse renascimento esteve a Reichsautobahn, a rede nacional de autoestradas que transformaria a paisagem alemã e se tornaria um dos emblemas visuais do Terceiro Reich. Embora a ideia de estradas de acesso controlado existisse desde a República de Weimar, o regime adotou-a e converteu-a em um instrumento de propaganda, modernização e controle do território. Antes do nazismo, já tinham sido construídas algumas autoestradas experimentais. A primeira foi a AWUS, uma estrada de 10 quilômetros em Berlim, inaugurada em 1921 como pista de testes e competição. Pouco depois, em 1932, completou-se uma via entre Colônia e Bonn, que já reunia várias características das autoestradas modernas. No entanto, o alto custo e o escasso número de automóveis fizeram com que os projetos ficassem em pausa. As ideias de uma rede nacional foram retomadas pela organização Rafrabah, fundada em 1926 para planejar um eixo Hamburgo-Frankfurt-Basileia, mas a crise econômica da década de 1930 impediu sua execução. Quando Hitler chegou ao poder, o projeto foi absorvido pelo novo regime e sua autoria política reescrita como uma iniciativa pessoal do Führer. O homem encarregado de dirigir o plano foi o engenheiro Fritz Todt, nomeado inspetor-geral de estradas do Reich. Em junho de 1933, aprovou-se a lei que estabelecia oficialmente o programa da Reichsautobahn e em 23 de setembro criou-se a Gesellschaft Reichsautobahnen, a companhia estatal encarregada das obras. Em 23 de setembro daquele ano, em um ato multitudinário perto de Frankfurt, Hitler tomou uma pá e levantou a primeira porção de terra perante as câmeras. Essa cena foi repetida em cartazes, noticiários e jornais como símbolo do novo Estado trabalhador. As estradas apresentavam-se como as ruas de Adolf Hitler, um monumento de modernidade que vinculava o líder ao progresso técnico e à superação do desemprego. As obras começaram oficialmente na primavera de 1934 em vários pontos do país.
Todd organizou as tarefas em divisões regionais, com acampamentos de operários que alojavam milhares de trabalhadores. Os primeiros trechos uniram Frankfurt a Darmstadt e Munique às regiões do sul. Em 1935, inaugurou-se o primeiro segmento operacional e, em 1936, já se tinham completado os primeiros 1.000 quilômetros. Cada abertura era celebrada com cerimônias, desfiles e a presença de altos comandos do partido. As estradas, com seu pavimento de concreto, curvas amplas e viadutos, eram desenhadas não apenas para a velocidade, mas também para impressionar visualmente. A nível social, o regime apresentou a construção da Reichsautobahn como uma grande batalha contra o desemprego. Dizia-se que empregava centenas de milhares de pessoas, embora na realidade as cifras fossem muito menores. Os salários eram baixos e as condições de trabalho duras. Os operários viviam em alojamentos afastados das cidades, sem acesso a serviços básicos. As jornadas de 11 ou 12 horas e a falta de alimentação adequada provocavam esgotamento e acidentes frequentes. Os relatórios internos registraram que, durante os primeiros 5 anos, morria um trabalhador para cada 6 quilômetros de autoestrada construída. Mesmo assim, a propaganda do regime insistia que se tratava de um exemplo de harmonia entre o povo e seu líder. O ritmo de construção aumentou até 1938. Naquele ano, com a anexação da Áustria e dos Sudetos, a rede ampliou-se para mais de 12.000 quilômetros planejados. Hitler voltou a tomar a pá em Salzburgo para inaugurar o primeiro trecho austríaco, reafirmando a expansão territorial do Reich. Os trechos construídos conectavam grandes cidades, mas ainda não formavam um sistema prático para o transporte de mercadorias. Seu valor era mais simbólico do que econômico. Mostravam o domínio técnico do regime e reforçavam sua imagem de modernidade perante o mundo. Com o início da guerra em 1939, as prioridades mudaram. Fritz Todt foi designado para a construção do Westwall, a linha Siegfried, e a obra das autoestradas desacelerou. Naquele ano, apenas 237 quilômetros novos foram adicionados. As estradas começaram a ter um uso militar direto, servindo como rotas rápidas para o movimento de tropas e suprimentos. Também foram adaptadas seções para servirem como pistas de pouso de emergência. Em 1941, a rede alcançou quase 4.000 quilômetros e as obras pararam definitivamente. O trabalho na Reichsautobahn expôs o caráter autoritário do sistema nazista mesmo em projetos civis. Os operários estavam sob vigilância política e quem se queixava podia ser interrogado pela Gestapo. Houve greves em vários pontos, como em Hamburgo e Bremen, que foram sufocadas com prisões e castigos. Para controlar a disciplina, criaram-se unidades chamadas Bausturm, formadas por membros das SA, encarregadas de manter a ordem e servir de exemplo. A partir de 1937, quando o pleno emprego tornava difícil recrutar operários, o regime recorreu a trabalhos forçados, incluindo jovens do serviço de trabalho do Reich e, mais tarde, prisioneiros e detentos de campos de reeducação. Apesar do histórico repressivo, a Reichsautobahn deixou um legado técnico que transcendeu o Terceiro Reich. Suas normas de design, acessos controlados, separação de pistas e ausência de cruzamentos no mesmo nível tornaram-se o modelo das autoestradas modernas. Os engenheiros americanos estudaram as plantas capturadas após a guerra e usaram-nas como referência para o sistema interestadual dos Estados Unidos, iniciado na década de 1950. Na Europa, os países reconstruídos adotaram princípios semelhantes para suas novas redes viárias. Após a guerra, muitas seções da Reichsautobahn continuaram a ser utilizadas. Algumas foram reparadas e ampliadas, outras serviram como base para novas rotas. As autoestradas alemãs atuais, as Autobahnen, conservam parte do traçado original desenhado nos anos 30. Em alguns trechos, as pontes de pedra e os guarda-corpos decorativos ainda mostram o estilo monumental imposto por Todt e seus arquitetos. A Reichsautobahn terminou consolidando-se como uma infraestrutura que o regime empregou para projetar disciplina, modernidade e controle territorial. Além de sua função política, seu design técnico, baseado em traçados fluidos e circulação segregada, transcendeu o próprio projeto. Décadas depois, esses princípios continuam presentes nas autoestradas contemporâneas, que ainda refletem a influência do modelo desenvolvido no Reich. Horten O-229, o avião furtivo que desafiou o radar,
Enquanto os aliados dominavam os céus europeus, um pequeno grupo de engenheiros alemães trabalhava em segredo para alterar o rumo do conflito a partir de uma oficina improvisada. Os irmãos Reimar e Walter Horten, pilotos e designers, imaginavam um avião diferente de qualquer outro, sem fuselagem nem cauda, apenas uma asa em forma de bumerangue capaz de cortar o ar com uma resistência mínima. Dessa visão nasceu o Horten-Ho 229, a aeronave mais avançada do Terceiro Reich e a primeira tentativa real de criar um avião furtivo, invisível ao radar. Os Horten tinham experimentado desde o início da década de 1930 planadores de asa voadora. A Alemanha, restringida pelo Tratado de Versalhes, não podia fabricar aviões militares, por isso os clubes de voo converteram-se em refúgio da engenharia oculta. Reimar Horten desenhou planadores que eliminavam a cauda para reduzir a fricção e testou-os em competições patrocinadas pelo governo. Quando a Luftwaffe foi restabelecida, os seus experimentos chamaram a atenção do alto comando. O design de asa total prometia um desempenho aerodinâmico excepcional e menor consumo de combustível, algo vital em tempos de escassez. Em 1943, o Marechal Hermann Göring lançou o projeto 1000x3, que exigia um bombardeiro capaz de transportar 1 tonelada de bombas, percorrer 1.600 quilômetros e atingir 1.000 quilômetros por hora. Os Horten apresentaram a sua proposta: um caça-bombardeiro sem fuselagem, propulsionado por 2 motores a jato Junkers-Jumo 004B, os mesmos do Mi-262. A forma de asa reduzia a resistência e permitia maiores velocidades com menor potência. Göring aprovou o design e classificou-o como projeto secreto. O primeiro protótipo, Ho-9-1, foi um planador sem motor que voou em março de 1944. O seu desempenho superou as expectativas e, de imediato, ordenou-se a fabricação de uma versão com propulsão. Em dezembro do mesmo ano voou o Ho-9-2, atingindo quase 1.000 quilômetros por hora. A fuselagem, composta em grande parte de madeira por falta de alumínio, estava reforçada com uma resina impregnada de pó de carvão, um material que ajudava a reduzir a reflexão de ondas de radar britânico. Sem saber, os Horten estavam aplicando princípios que a tecnologia furtiva desenvolveria décadas mais tarde. A aeronave comportava-se com uma estabilidade surpreendente. Carecia de leme vertical. A direção era controlada com aerofreios nas extremidades da asa, e os elevones combinavam inclinação lateral e profundidade. Incluía trem retrátil, paraquedas de freio e um assento de ejeção primitivo. Com a sua envergadura de 16,7 metros e o seu peso carregado de 9 toneladas, era um aparelho de dimensões médias, pensado para um único piloto. Em testes internos, calculou-se uma velocidade máxima próxima de 977 km por hora e um teto de 16.000 metros. No entanto, o programa sofreu atrasos. Em fevereiro de 1945, o piloto de testes Erwin Ziller despenhou-se após a falha de um motor. A perda do protótipo foi um golpe severo, mas o Ministério do Ar ordenou prosseguir. Planejaram-se 20 unidades de pré-produção sob o nome oficial Gotha Go 229, fabricadas pela empresa Gotha Airwagon Fabrik. Os bombardeios aliados e o colapso do Reich impediram a conclusão de mais de 3 estruturas. Em abril de 1945, quando as tropas americanas ocuparam o centro da Alemanha, encontraram em Friedrich-Roda o protótipo Hi-3 em fase de montagem. Foi capturado pelo 8º Corpo do Exército dos Estados Unidos e trasladado dentro da Operação Paperclip, juntamente com engenheiros e documentos de design. O avião chamou a atenção imediata da companhia Northrop, que já estudava configurações semelhantes. Durante o pós-guerra, o Ho-229 foi analisado a fundo em instalações militares americanas. Entretanto, a família Horten foi interrogada. Reimar emigrou para a Argentina, onde continuou desenvolvendo planadores experimentais. Walter ficou na Alemanha e trabalhou na aviação civil. Nenhum voltou a construir um avião de guerra, mas o seu conceito de asa total influenciou gerações posteriores. O legado do Ho-229 foi direto. Os engenheiros da Northrop, inspirados pelos planos alemães, iniciaram uma série de protótipos de asa voadora. O N-1M, o N-9M e, mais tarde, o bombardeiro IB-35.
Embora estes projetos não tenham prosperado na época, estabeleceram as bases para o design do B-2 Spirit, o bombardeiro furtivo de longo alcance apresentado pela Northrop Grumman em 1989. A semelhança estrutural é inegável. Ambos partilham a geometria de asa sem cauda, as bordas arredondadas e a integração de motores dentro da asa para reduzir a marca de radar. Os princípios do ROW 229 também se refletem em aviões contemporâneos como o Lockheed F-117 Nighthawk, primeiro caça furtivo operacional, e em drones de reconhecimento como o RQ-170 Sentinel. Todos eles aplicam a filosofia dos Horten: dispersar ou absorver ondas de radar através de formas angulares e materiais compostos, o que em 1944 foi um experimento adiantado ao seu tempo, tornou-se décadas mais tarde a norma da aviação militar moderna. Hoje, o único exemplar sobrevivente do ROW 229 C-3 conserva-se no Museu Nacional do Ar e do Espaço Smithsonian, em Washington, D.C., onde especialistas do Centro Garber restauraram parte da sua estrutura. Os visitantes podem ver a superfície de madeira original com restos do revestimento escuro que, segundo testes realizados em 2008 por engenheiros do próprio museu e da Northrop Grumman, confirmaram a sua capacidade para reduzir a detecção por radar. Embora o ROW 229 nunca tenha chegado a combater, representa a transição entre duas eras, a do voo convencional de hélice e a do jato supersônico. Em apenas uma década, a Alemanha passou de fabricar biplanos de tela a projetar aeronaves que antecipavam a engenharia do século XXI. A curta história do projeto resume o impulso tecnológico desesperado de um regime que apostou na inovação como último recurso. Submarino tipo 21, o design que redefiniu a operação em imersão. Em meados de 1943, a guerra no Atlântico tinha mudado. Os submarinos alemães, que durante anos dominaram as rotas marítimas, começaram a cair um após outro sob a pressão da tecnologia aliada. Os novos radares, o sonar e a vigilância aérea tornavam quase impossível mover-se sem ser detectado. Em poucas semanas, o almirante Karl Dönitz perdeu dezenas de unidades. A Kriegsmarine compreendeu que os seus velhos modelos já não podiam competir e que os seus U-boats, obrigados a subir à superfície para recarregar baterias, se tinham tornado demasiado vulneráveis. Nesse contexto surgiu o projeto que mudaria para sempre a guerra submarina, o tipo 21, também chamado Elektroboot. O design foi impulsionado pelos engenheiros Brocken Fritz e Friedrich Schurer, sob supervisão dos estaleiros Blom e Voss, A.G. Weser e Schichau. Inspirados parcialmente nos protótipos experimentais de Helmut Walter, que usavam turbinas de peróxido de hidrogênio, procuraram um modelo de transição que pudesse ser fabricado rapidamente, sem depender desse sistema tão complexo. Decidiram criar um submarino com o dobro de baterias que os anteriores, um casco hidrodinâmico mais limpo e um sistema de snorkel para operar os seus motores a diesel, sem emergir completamente. O resultado foi um navio capaz de navegar submerso durante dias e atingir velocidades antes impensáveis debaixo de água. Em junho de 1943, os planos foram apresentados ao alto comando. Dönitz aprovou-os de imediato. A construção começou em 1944. Cada submarino era fabricado em 8 seções pré-fabricadas que depois se uniam nos estaleiros principais. Esse método procurava acelerar a produção, mas a falta de experiência de algumas empresas contratadas provocou problemas de qualidade. Ainda assim, entre 1943 e 1945, completaram-se 118 unidades, embora apenas 4 estivessem prontas para combate antes do final da guerra. O U-2501 foi a primeira unidade lançada, seguida do U-3008 e do U-2513. Com um deslocamento de 1.610 toneladas e um comprimento de quase 77 metros, o tipo 21 era maior que o clássico 7C, mas muito mais rápido. Submerso, atingia 17,2 nós e, em modo silencioso, mantinha 6 nós durante várias horas. Podia percorrer 340 milhas náuticas debaixo de água a 5 nós, algo 3 ou 4 vezes superior aos modelos anteriores. À superfície, o seu alcance era de 15.500 milhas náuticas a 10 nós. O novo casco hidrodinâmico e sem as linhas angulosas dos velhos submarinos melhorava a velocidade em imersão e permitia um funcionamento interior mais silencioso.
A tripulação, de 57 homens, trabalhava num interior mais amplo, com compartimentos de refrigeração, beliches duplos e controle elétrico centralizado. Pela primeira vez, um submarino estava realmente concebido para operar debaixo do mar durante longos períodos. O sistema de propulsão combinava 2 motores a diesel MAN sobrealimentados de 6 cilindros e 2 motores elétricos principais de dupla ação, mais outros 2 motores silenciosos para manobras. O snorkel, instalado no mastro, permitia aspirar ar atmosférico e expelir gases enquanto o barco permanecia à profundidade periscópica, tornando desnecessário emergir completamente para recarregar baterias. O armamento também era inovador. Levava 6 tubos lança-torpedos de 533 mm na proa, com um sistema hidráulico que permitia recarregá-los em minutos. Podia lançar 18 torpedos em menos de 20 minutos. O sonar passivo era um dos mais sensíveis do seu tempo, e o sistema de controle de tiro automático reduzia os tempos de ataque. Todo o conjunto representava uma geração adiantada em relação a qualquer frota existente. Os estaleiros de Hamburgo, Bremen e Danzig trabalharam dia e noite para cumprir as ordens do Ministério do Armamento, dirigido por Albert Speer. No entanto, a pressão do tempo e os bombardeios aliados afetaram a produção. Em Farge, perto de Bremen, ergueu-se o gigantesco Bunker Valentin, uma base subterrânea de concreto destinada a montar os Tipo 21 de forma massiva. Mais de 10.000 prisioneiros de guerra e deportados de campos de concentração foram obrigados a trabalhar ali. Em março de 1945, a estrutura estava quase terminada quando foi destruída por bombas sísmicas britânicas. O final da guerra chegou antes que o novo modelo pudesse demonstrar todo o seu potencial. Apenas alguns submarinos, como o U-2511 e o U-3008, realizaram patrulhas reais. O primeiro, comandado por Adalbert Cheney, partiu para o Atlântico em abril de 1945 e detectou um comboio aliado perto da Escócia, mas não disparou ao saber-se da rendição da Alemanha. Poucos dias depois, foi entregue em Bergen. Quando os aliados ocuparam os estaleiros, depararam-se com dezenas de cascos a meio de construir. O espanto foi imediato. O Tipo 21 representava um salto tecnológico de uma década. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética repartiram os exemplares terminados. O U-2513 e o U-3008 foram entregues à US Navy. O U-2518 passou para a Marine Nationale Francesa com o nome Roland Morilot, e vários mais, como o U-3035 e o U-3041, integraram-se na Armada Soviética. As potências vencedoras copiaram a sua tecnologia. Nos Estados Unidos, os engenheiros navais do programa Fleet Submarine adotaram o seu design para criar as classes Tang e Barbel, incorporando baterias de alta capacidade e cascos otimizados para velocidade debaixo de água. Na União Soviética, o projeto foi replicado nos submarinos classe Whiskey, Zulu e Foxtrot, que dominaram os mares durante a Guerra Fria. A França manteve o Roland Morilot em serviço ativo até 1967. O legado do Tipo 21 também influenciou o desenvolvimento dos submarinos nucleares. A sua forma hidrodinâmica, com torre integrada e lemes cruzados, foi a base dos primeiros reatores soviéticos e americanos. Embora a propulsão nuclear tenha eliminado a dependência do ar, a lógica estrutural, fluidez de linhas, redução de ruído e vida debaixo de água prolongada, nasceu com este modelo. Um dos últimos exemplares alemães, o U-2540, foi reflutuado em 1957 e renomeado Wilhelm Bauer. Serviu de navio de testes para a Deutsche Marine até 1982 e hoje conserva-se como museu em Bremerhaven. O seu interior restaurado permite observar o sistema elétrico original, as baterias e o posto de controle que representaram o topo da engenharia naval do seu tempo. Ao contrário dos submarinos anteriores, que eram armas de ataque rápido e fuga, o Tipo 21 podia permanecer submerso durante missões prolongadas. De certo modo, foi o primeiro submarino estratégico. Os seus descendentes modernos, os U-212, Skorpen, Kilo, Gotland e Soryu, conservam a mesma filosofia: propulsão diesel-elétrica com baterias avançadas, casco otimizado e sistemas de furtividade acústica.
Todos eles derivam, em última instância, daquela revolução iniciada em 1944. A sua configuração técnica, desenvolvida nos estaleiros alemães nos últimos anos do conflito, tornou-se a base dos submarinos dieseloelétricos que hoje integram frotas de todo o mundo. Wasserfall, o precursor dos mísseis antiaéreos guiados. A partir de 1941, enquanto os bombardeiros aliados ampliavam o seu alcance e frequência, a defesa aérea alemã começou a mostrar os seus limites. As baterias antiaéreas já não atingiam a altura dos novos bombardeiros, e a Luftwaffe carecia de pilotos e combustível para sustentar a interceptação tradicional. A superioridade tecnológica inimiga tornava-se evidente em cada ataque. Foi então que, nos laboratórios de Peenemünde, um grupo de engenheiros encabeçado por Werner von Braun e Walter Dornberger iniciou um projeto que rompia com todas as soluções anteriores. Um míssil guiado projetado especificamente para derrubar aviões a grande altitude. Chamaram-no de Wasserfall, cascata. O projeto começou em 1941, quando Dornberger propôs adaptar a tecnologia do foguete V-2 para a defesa aérea. A ideia era fabricar uma versão mais pequena e controlável que pudesse ser lançada de terra para derrubar bombardeiros. O novo míssil teria um comprimento de cerca de 7 metros e um peso aproximado de 3,5 toneladas, ou seja, um quarto do V-2. Devia atingir uma velocidade próxima de 790 metros por segundo e operar a uma altitude de 18 quilômetros, suficiente para interceptar formações inimigas. Desde o início, o Wasserfall foi concebido como um míssil teledirigido. Ao contrário do V-2, que usava oxigênio líquido como oxidante, o Wasserfall precisava de permanecer armado durante semanas sem manutenção. Para isso, o químico Walter Thiel desenvolveu um motor de combustível líquido alimentado com ácido nítrico fumegante vermelho e um combustível vinílico chamado Visol. Essa combinação podia ser armazenada durante muito tempo, sem risco de evaporação ou congelamento, algo impossível com os foguetes anteriores. Bastava ativar o sistema elétrico para que estivesse pronto para o lançamento. A sua estrutura aerodinâmica era simples, mas eficiente. Conservava o corpo do V-2, embora mais curto, com um par adicional de aletas estabilizadoras no meio da fuselagem para aumentar a manobrabilidade. Na ponta levava uma ogiva de alto explosivo de 235 kg, equipada com uma espoleta de proximidade, que podia ser detonada manualmente a partir de terra durante o dia ou automaticamente em operações noturnas. O sistema de guiamento, projetado pelo Flakverkskommando Nord, era de controle manual por rádio, MCLOS. O operador observava tanto o míssil como o alvo através de radares que projetavam duas marcas numa tela. A sua tarefa era fazer coincidir ambos os sinais usando um manche, transmitindo ordens aos atuadores que moviam os lemes aerodinâmicos. Embora rudimentar, este método antecipava o princípio dos mísseis de comando remoto. As primeiras provas começaram em março de 1943, mas o desenvolvimento sofreu um duro golpe poucos meses depois, quando um bombardeio da RAF destruiu parte de Peenemünde e causou a morte de Walter Thiel. O programa atrasou-se mais de um ano. O primeiro lançamento de sucesso parcial ocorreu a 8 de janeiro de 1944, quando o míssil atingiu os 7 quilômetros de altura antes de o seu motor falhar. Ao longo de 1944 e início de 1945, realizaram-se cerca de 40 lançamentos, dos quais apenas 15 foram considerados satisfatórios. Apesar dos problemas, o potencial do projeto era evidente. Era a primeira arma antiaérea capaz de voar à velocidade supersônica. Perto do final de 1944, testaram-se 3 versões do foguete, denominadas W1, W5 e W10. Cada nova variante incorporava melhorias nos sistemas elétricos e de controle. O modelo final, o W10, media 6,13 metros de comprimento e podia atacar alvos a 25 quilômetros de distância. Planejava-se produzi-lo em massa e implantá-lo ao redor de Berlim, Hamburgo e do Ruhr, mas o colapso do Reich impediu que nenhuma bateria operacional chegasse a funcionar. O complexo de defesa incluía um lançador fixo, radares de segmento, transmissores de rádio e uma consola de controle.
Em teoria, uma bateria de Wasserfall podia proteger um raio de 50 quilômetros, mas na prática, o sistema sofria interferências e os radares disponíveis não conseguiam discriminar bem os alvos, especialmente perante contramedidas eletrônicas aliadas. Com as fábricas sob ataque e os recursos esgotados, o projeto foi cancelado oficialmente a 6 de fevereiro de 1945. Após a rendição alemã, todos os documentos e protótipos foram capturados pelas potências vencedoras. Os Estados Unidos trasladaram vários exemplares e parte da equipe técnica dentro da Operação Paperclip. Os soviéticos fizeram o mesmo no âmbito do seu programa R-101. Ambos os países estudaram detalhadamente a tecnologia de combustíveis, motores e sistemas de guiamento. Nos laboratórios americanos, o seu design serviu de base para o míssil Hermes A-1, desenvolvido pela General Electric, enquanto os soviéticos o usaram como ponto de partida para o S-25 Berkut, primeiro sistema de defesa aérea de longo alcance da URSS. O Hermes, testado em 1947, conservava o sistema de propulsão e a estrutura geral do Wasserfall, embora tenha incorporado controle automático por radar. Embora nunca tenha entrado em serviço, proporcionou a base experimental para os mísseis terra-ar Nike Ajax e Nike Hercules, operacionais nos anos 50. Deles derivaram os sistemas Patriot dos Estados Unidos, ainda ativos na atualidade. Na União Soviética, o conhecimento adquirido com o R-101 derivou em mísseis que culminaram no S-75 Divina, famoso por derrubar o U-2 americano em 1960 e mais tarde nos modernos S-300 e S-400. O legado técnico do Wasserfall foi mais valioso do que o seu rendimento militar. O seu motor de uma só câmara, capaz de manter a mistura estável durante 45 segundos, introduziu conceitos de armazenamento prolongado, que depois seriam aplicados a mísseis intercontinentais. O seu guiamento por rádio antecipou sistemas posteriores de comando remoto e a sua estrutura modular facilitou o desenvolvimento de baterias móveis. Em termos práticos, foi o primeiro míssil antiaéreo guiado da história, embora não tenha chegado a entrar em combate. O único exemplar parcialmente conservado encontra-se no Museu Nacional da Força Aérea dos Estados Unidos, desmontado para estudo. O seu aspecto compacto e as suas aletas triangulares mostram o ponto intermédio entre um míssil tático e um foguete de investigação. Os testes de engenharia realizados décadas depois confirmaram a eficiência do seu design e a estabilidade do combustível binário inventado por Thiel. Da sua tecnologia nasceram os sistemas antiaéreos automáticos, os mísseis de defesa diária e, em última instância, os interceptores modernos que hoje protegem cidades inteiras. Em cada radar que guia um míssil Patriot, ou em cada sensor de um S-400, persiste a lógica que os engenheiros alemães imaginaram em Peenemünde: detectar, seguir e destruir um alvo a partir da distância. Messerschmitt Mi-163 Comet, o avião-foguete que mudou a aeronáutica. No início dos anos 40, enquanto a superioridade aérea aliada se tornava cada vez mais clara, surgiu na Alemanha um conceito radical. Alexander Lippisch, engenheiro especializado em asas em delta, propôs um avião sem hélice impulsionado exclusivamente por um motor de foguete líquido. A ideia, desenvolvida quando ainda trabalhava no Instituto Alemão de Investigação de Planadores, DFS, chamou a atenção do Ministério do Ar, que o transferiu para a Messerschmitt AG para converter os seus protótipos num interceptor real. Assim nasceu o projeto que culminaria no Mi-163 Comet, o primeiro avião-foguete operacional da história. A origem do programa remonta a 1937, quando Lippisch experimentava com o DFS-39, um planador de asa delta projetado para reduzir a resistência aerodinâmica ao mínimo. A sua evolução, o protótipo DFS-194, realizou voos planejados em 1939, demonstrando estabilidade e manobrabilidade. Um ano depois, o aparelho recebeu um motor Walter HWKRM-203 baseado em peróxido de hidrogênio concentrado. Os resultados convenceram as autoridades a impulsionar o desenvolvimento do Mi-163 sob controle da Messerschmitt. O novo avião era uma ruptura absoluta com a aeronáutica do seu tempo. A sua fuselagem era compacta e limpa, com asas trapezoidais integradas numa única estrutura.
A cabine estava adiantada e protegida, e o motor Walter instalado na parte traseira proporcionava um empuxo superior a 1.500 kg, permitindo velocidades próximas dos 900 km por hora, cifras impossíveis para qualquer avião de 1941. O combustível, uma mistura de T-Stoff, peróxido de hidrogênio concentrado, e C-Stoff, hidrazina e metanol, fazia com que a preparação do aparelho fosse extremamente perigosa. Os técnicos deviam trabalhar com trajes especiais e qualquer fuga podia desencadear reações violentas que custaram a vida a vários pilotos e mecânicos. Ainda assim, o projeto avançou. Em 1941, o Mi-163 realizou o seu primeiro voo propulsionado em Peenemünde, superando amplamente as expectativas de velocidade. Em 1943, a Luftwaffe autorizou a produção do modelo Mi-163B-1A com um motor Walter HWK 109-509 mais fiável e um trem de aterrissagem desmontável. Decolava sobre um carrinho que se soltava após a subida e aterrissava com um patim retrátil. O rendimento do Comet era extraordinário. Subia quase verticalmente até 12.000 metros em apenas alguns minutos e atacava com 2 canhões de 30 milímetros. No entanto, a sua autonomia limitava-se a cerca de 7 minutos de voo propulsionado, após os quais devia planar até a sua base, momento em que ficava vulnerável. A altíssima velocidade dificultava a pontaria. O piloto apenas dispunha de 2 ou 3 segundos para alinhar o bombardeiro inimigo na mira. Em 1944, o Erprobungskommando 16 começou a operar o Mi-163 a partir de Bad Zwischenahn. Os relatórios confirmaram o seu rendimento ascensional e a complexidade do seu uso. Embora tenham sido construídas cerca de 370 unidades, menos de 100 estiveram prontas para o combate. A sua estreia operacional produziu-se em maio de 1944, derrubando um B-17 perto de Leipzig, mas as perdas por falhas superaram os derrubamentos confirmados. Tentativas de equipá-lo com armas automáticas Arar, como o sistema Jagdfaust, não chegaram a completar-se antes do final da guerra. Com o colapso do Reich, o projeto foi suspenso em 1945. Os aliados capturaram vários exemplares, incluindo modelos de treinamento sem motor, Mi-163S, e trasladaram engenheiros e componentes para a sua análise. Nos Estados Unidos, a experiência acumulada com o Comet influenciou diretamente o Bell Chase-1, o avião que quebraria a barreira do som em 1947. Na União Soviética, protótipos como o Mikoyan Gurevich I-270 e o BI-1 incorporaram parte da sua arquitetura compacta e o seu conceito de subida impulsionada por foguete. As inovações aerodinâmicas do Mi-163 estenderam-se para além do âmbito militar. A sua asa em delta serviria de base para aeronaves supersônicas como os caças Mirage, o F-102 Delta Dagger e, décadas depois, o ônibus espacial. Também contribuiu para o desenvolvimento de materiais resistentes a altas temperaturas e técnicas de planeio controlado a alta velocidade, fundamentais na engenharia aeroespacial. Alexander Lippisch continuou a sua carreira nos Estados Unidos, onde aplicou os seus estudos ao protótipo Convair F-92A e posteriormente aos caças F-102 e F-106, consolidando a asa em delta como um padrão para aeronaves de altas prestações. O motor Walter 509 introduziu conceitos como alimentação por turbobombas, injeção pressurizada e misturas hipergólicas, que depois fariam parte dos primeiros programas de foguetes experimentais ocidentais. O Mi-163 marcou um ponto de inflexão entre a aviação convencional e o voo espacial. Demonstrou que um avião podia subir sem depender do ar para se propulsionar e que a aerodinâmica extrema podia ser controlada em regimes transônicos. Os seus dados experimentais, obtidos à custa de numerosos acidentes, foram essenciais para o desenvolvimento de veículos de teste hipersônicos. Hoje conservam-se exemplares no Imperial War Museum de Londres, no Smithsonian National Air and Space Museum em Washington, D.C. e no Deutsches Museum de Munique. Neles aprecia-se a mistura de genialidade e risco que definiu o Comet, uma máquina adiantada ao seu tempo,
mas condenada pelos perigos do seu combustível e por um ambiente estratégico que já não podia salvar. Trajes de pressão, dos laboratórios do Reich ao espaço exterior. Durante os anos 30, a aviação militar começou a alcançar cotas que sobrepassavam os limites do corpo humano. A mais de 10.000 metros de altura, a pressão atmosférica diminui tanto que os fluidos corporais começam a ferver, o oxigênio torna-se insuficiente e o piloto pode perder a consciência em segundos. A Luftwaffe compreendeu cedo que conquistar a altitude era também uma questão fisiológica. Enquanto os seus engenheiros desenhavam aviões capazes de voar mais alto e mais rápido, um reduzido grupo de médicos e investigadores concentrou-se numa pergunta fundamental: como manter vivo e operativo o piloto num ambiente que já não pertencia à Terra? No Instituto de Medicina Aeronáutica de Berlim, dirigido por especialistas como Wilhelm Pfannenstiel, iniciou-se um programa de investigação destinado a proteger o corpo humano frente à descompressão. Os cientistas alemães sabiam que o oxigênio suplementar não era suficiente. O organismo necessitava de uma pressão ambiental estável. Assim surgiu o conceito do traje de voo pressurizado, um invólucro hermético que comprimisse o corpo de maneira controlada, assegurando o fluxo de oxigênio e a mobilidade mínima necessária para pilotar. Os primeiros protótipos, desenvolvidos em colaboração com a empresa Drägerwerke, conhecida pelos seus equipamentos de mergulho e respiração industrial, eram estruturas metálicas articuladas, mais próximas de uma armadura do que de uma peça de roupa. Este modelo inicial, designado experimentalmente como 1033, incorporava juntas flexíveis que mantinham a pressão constante sobre as extremidades e o torso. Embora rígido e difícil de colocar, permitiu pela primeira vez que os pilotos suportassem altitudes simuladas superiores a 12.000 metros em câmaras hipobáricas sem perder o conhecimento. O princípio tinha funcionado. Os ensaios posteriores substituíram a armação metálica por camadas de borracha reforçada com tecidos sintéticos. Desse trabalho nasceu o Dräger 191, um traje que combinava válvulas reguladoras de pressão, condutas de oxigênio e uma estrutura mais adaptável ao movimento humano. Os voos de teste demonstraram que podia manter-se a função respiratória em condições extremas, reduzindo os episódios de hipóxia e descompressão. Este design tornou-se a base de todos os desenvolvimentos seguintes. À medida que a guerra avançava, as necessidades operativas mudaram. Os voos de reconhecimento deviam superar os 10.000 metros para evadir a artilharia antiaérea, e os pilotos requeriam equipamentos que oferecessem proteção térmica e pressão estável durante longos períodos. Assim apareceu o Höhenflugzeug 1069, que integrava isolamento térmico, pressurização e um sistema portátil de oxigênio. Os relatórios técnicos confirmaram que os aviadores podiam resistir a condições que antes resultavam fatais. No entanto, o alto custo e a complexidade do equipamento impediram a sua produção massiva. Em 1943, com os recursos do Reich cada vez mais escassos, os engenheiros tentaram simplificar o design. Surgiu então o modelo 1070, construído com tecidos sintéticos e componentes de menor custo. Era mais leve e podia ser montado rapidamente, embora oferecesse uma pressurização limitada. Estes trajes foram usados em missões de grande altitude sobre a frente oriental, onde a atmosfera rarefeita e o frio extremo constituíam provas perfeitas para os seus materiais. Em paralelo, experimentava-se com cabines parcialmente pressurizadas, mas o desenvolvimento não chegou a consolidar-se antes do fim do conflito. Quando a Alemanha se rendeu, os aliados encontraram nos arquivos da Luftwaffe e da Drägerwerke dezenas de relatórios médicos, planos e protótipos. Todo esse material foi trasladado para os Estados Unidos e para o Reino Unido. Na base de Wright Field, os engenheiros americanos analisaram os sistemas de válvulas, os selos herméticos e a fisiologia aplicada que os alemães tinham documentado com rigor. Aqueles estudos tornaram-se o ponto de partida para a investigação norte-americana sobre trajes de altitude, descrita anos mais tarde no relatório histórico da NASA Dressing for Altitude. Durante a década de 1950, esses conhecimentos aplicaram-se diretamente ao design dos trajes de pressão usados em voos experimentais e aviões de grande rendimento.
Os engenheiros de projetos como o Bell X-1 e o X-15 adaptaram as soluções alemãs de contenção de pressão mediante camadas sobrepostas de materiais elásticos, válvulas automáticas e sistemas de ventilação interna. Os trajes dos pilotos do U-2 e do SR-71 herdaram essa mesma arquitetura técnica, evoluindo finalmente nos trajes espaciais do projeto Mercury, que inaugurou a era dos voos orbitais. A União Soviética também incorporou informação procedente dos documentos capturados na Alemanha. Os seus programas de medicina aeronáutica desenvolveram trajes de pressão para os primeiros cosmonautas, como Yuri Gagarin, baseados no mesmo princípio de equilíbrio interno de pressão e oxigenação controlada. Com o tempo, tanto os trajes soviéticos como os americanos evoluíram para sistemas de suporte vital completos, capazes de manter o ser humano com vida no vácuo. Hoje, os trajes utilizados por astronautas da NASA e da ESA mantêm o mesmo propósito que impulsionou aqueles experimentos em Berlim: criar uma fronteira artificial que permita ao corpo humano sobreviver onde a atmosfera deixa de ser viável. As camadas de polímeros, os sistemas automáticos de oxigênio e os controladores eletrônicos substituem as válvulas rudimentares do passado, mas conservam a lógica fundamental estabelecida durante a guerra: proporcionar um entorno estável mediante controle de pressão, temperatura e oxigenação. SUSE Z3, o computador alemão que iniciou a era digital. Durante os anos mais intensos da Segunda Guerra Mundial, enquanto a Alemanha concentrava o seu talento técnico na maquinaria militar, um engenheiro civil berlinense trabalhava em silêncio num invento que transformaria o rumo da ciência moderna. O seu nome era Konrad Zuse e a sua criação, a Z3, tornar-se-ia o primeiro computador programável e completamente funcional do mundo. Concebida em 1941, numa pequena oficina de Berlim, representou o nascimento da informática moderna no mesmo momento em que o continente mergulhava na guerra. Zuse tinha estudado engenharia civil na Universidade Técnica de Berlim e logo se cansou dos intermináveis cálculos estruturais que devia realizar à mão. Na empresa Henschel Flugzeugwerke, fabricante de bombardeiros, passava dias inteiros repetindo operações com réguas de cálculo. Convencido de que uma máquina podia encarregar-se dessas tarefas com mais rapidez e precisão, começou a desenhar um sistema automático baseado em processos binários. Em 1936, construiu na sala da sua casa a Zeta-1, uma máquina experimental totalmente mecânica que já continha os princípios essenciais de um computador: uma unidade lógica, uma memória e um programa controlado por fita perfurada. Embora frágil, representou uma ideia adiantada ao seu tempo. 2 anos depois, criou a Z2, que substituiu as peças mecânicas por relés eletromecânicos, aumentando a fiabilidade e a velocidade. Este modelo chamou a atenção da Luftwaffe, interessada em cálculos aerodinâmicos e balísticos, embora nunca lhe tenham outorgado apoio oficial completo. Em 1941, conseguiu culminar a sua maior obra, a Z3. Construída com mais de 2.000 relés telefônicos, funcionava com uma frequência de 5 Hz e usava palavras de 22 bits. Podia realizar multiplicações em 3 segundos e divisões em 5, e o seu funcionamento era controlado mediante uma fita de celuloide perfurada, que permitia mudar as instruções sem modificar o hardware. Ao contrário de qualquer calculadora da época, era totalmente digital e programável. Cada ordem executava-se de maneira sequencial, seguindo um conjunto lógico de instruções que antecipava o princípio do programa armazenado, base de toda a computação moderna. Frente a máquinas contemporâneas como o Colossus britânico ou o Atanasoff Berry americano, a Z3 destacava-se porque era de propósito geral e podia resolver distintos tipos de problemas matemáticos, não apenas tarefas específicas de decifração ou artilharia. O contexto bélico impediu que a Z3 tivesse repercussão imediata. Os recursos do Reich estavam destinados à guerra, não à automatização. No entanto, as provas demonstraram a sua eficácia. Em 1943, Zuse já trabalhava numa versão melhorada, a Z4, quando os bombardeios aliados destruíram a sua oficina e a Z3 original. Apesar da perda, os princípios do projeto sobreviveram. Em 1945, com a Alemanha em ruínas, resgatou os seus apontamentos e reconstruiu a sua máquina numa pequena oficina.
4 anos depois, trasladou-a para a Suíça, onde a Escola Politécnica Federal de Zurique a utilizou durante uma década. Foi o primeiro computador operativo da Europa e o único em funcionamento fora dos Estados Unidos no imediato pós-guerra. Em 1949, Zuse fundou a sua própria empresa, Zuse KG, dedicada a fabricar computadores comerciais. Os modelos Z11 e Z22 incorporaram válvulas eletrônicas e, mais tarde, transistores, marcando o passo para a informática industrial. Embora a fama internacional tenha recaído sobre os projetos americanos ENIAC e EDVAC, a comunidade científica reconheceu que a Z3 tinha sido o primeiro computador digital programável segundo os padrões modernos. A sua contribuição não se limitou ao hardware. Em 1945 desenvolveu o Plancalcul, a primeira linguagem de programação de alto nível, com estruturas de dados, ciclos e subrotinas. Mesmo sem ser publicado até décadas depois, estabeleceu as bases da programação moderna. Durante os anos 50 e 60, as ideias de Zuse foram retomadas por grandes corporações. A IBM aplicou seus princípios aos primeiros computadores comerciais, enquanto na Alemanha as suas máquinas eram usadas em universidades e empresas de engenharia. Recebeu o prêmio Werner von Siemens em 1967 e 2 anos mais tarde foi incorporado na Academia de Ciências de Berlim Ocidental. O seu reconhecimento definitivo chegou com a réplica funcional da Z3, conservada no Deutsches Museum de Munique, e com a criação do Zuse Institut Berlin, dedicado à investigação em computação científica. Em 2017, várias instituições europeias recordaram o aniversário do seu invento, ressaltando a magnitude do feito de um só engenheiro que, em meio à guerra, deu origem à era digital. A Z3 foi mais do que uma máquina, foi a primeira manifestação tangível do pensamento eletrônico. Enquanto o mundo se destruía com armas, Zuse construía uma ferramenta para pensar. O seu propósito não era militar, mas lógico. A estrutura binária, a programação modular e a separação entre memória e cálculo introduzidas pelo seu design continuam vigentes em cada dispositivo atual. Desde os microprocessadores até aos telefones inteligentes, tudo funciona sob o mesmo princípio nascido naquele sótão berlinense em 1941. O legado de Konrad Zuse ultrapassou os limites do Terceiro Reich e abriu o caminho para a civilização digital. Em paralelo a esse avanço silencioso, a companhia Carl Zeiss AG, com sede em Jena, desenvolvia alguns dos instrumentos ópticos mais precisos do seu tempo. Durante a guerra, as suas fábricas produziram visores de artilharia, periscópios, câmaras de reconhecimento aéreo e lentes de aumento para o exército alemão. Os engenheiros da Zeiss, em colaboração com Zeiss e Kohn, aperfeiçoaram a fabricação de objetivos fotográficos e sistemas de observação dotados de revestimentos antirreflexo inéditos que incrementavam a transmissão de luz. A Luftwaffe utilizou estas ópticas em aviões de reconhecimento, e os submarinos da Kriegsmarine dependiam dos periscópios desenhados em Jena para detectar inimigos em alto mar. Após o fim do conflito, as instalações das Zeiss ficaram divididas. Parte do pessoal e os equipamentos foram trasladados para Oberkochen, na Alemanha Ocidental, enquanto a planta original permaneceu sob controle soviético. Dessa divisão nasceram 2 empresas que, com o passar dos anos, voltariam a colaborar. Os engenheiros evacuados para o oeste conservaram os planos e a experiência acumulada, que serviram de base para a óptica de pós-guerra. Os descobrimentos realizados nesses laboratórios tornaram-se a coluna vertebral da fotografia e da microscopia do século XX. A Zeiss introduziu métodos de polimento e correção cromática que revolucionaram a observação biológica e a cinematografia. Os primeiros objetivos de câmaras de 35 mm, as lentes de projeção e os microscópios de precisão nasceram daquele impulso técnico. A continuidade técnica da Zeiss aprecia-se hoje em instrumentos ópticos de alta precisão, desde microscópios e telescópios até câmaras profissionais e sistemas integrados em dispositivos eletrônicos. Os princípios que sustentam essa qualidade, configuração de lentes, revestimentos antirreflexo e processos de calibração, derivam diretamente dos desenvolvimentos realizados durante a guerra. Pervitin, a droga que manteve acordado o exército de Hitler.
Num pequeno laboratório de Berlim, surgiu uma substância destinada a redefinir a relação entre o corpo humano e a guerra moderna. Nas instalações de Temmler-Werke, um grupo de químicos sintetizou uma versão cristalina da metanfetamina que recebeu o nome comercial de Pervitin. Nos seus inícios, apresentou-se como um estimulante doméstico dirigido a estudantes, donas de casa e trabalhadores exaustos. Vendia-se sem receita em farmácias, em frascos decorativos e em tabletes brancos que prometiam energia, clareza mental e otimismo. Ninguém imaginava que logo se transformaria numa ferramenta de combate. O químico Friedrich Hauschild tinha obtido o composto em 1937, aperfeiçoando métodos desenvolvidos no Japão e nos Estados Unidos. A sua fórmula baseava-se na metanfetamina, um derivado da efedrina que, ao actuar diretamente sobre o sistema nervoso central, gerava uma sensação de euforia e suprimia a fadiga. Os primeiros relatórios médicos alemães qualificavam-no como um avanço útil em casos de depressão ou esgotamento físico. No entanto, o regime nazi compreendeu rapidamente que os seus efeitos podiam ter um propósito militar. O fisiologista Otto Friedrich Ranke, do Instituto de Fisiologia da Academia Médica Militar, foi quem propôs o seu uso sistemático no exército. Convencido de que o rendimento de um soldado podia ser aumentado quimicamente, iniciou testes com cadetes da Wehrmacht. Os resultados foram tão contundentes que em 1939 a droga começou a ser distribuída oficialmente entre as tropas. Em poucos meses, milhões de tabletes de Pervitin circularam pelas frentes. As caixas levavam a marca da Temmler-Werke e eram repartidas juntamente com as rações diárias. Cada comprimido prometia manter-se acordado durante 48 horas, reduzir o medo e aumentar a concentração. Durante a invasão da Polônia, os comandantes reportaram que as tropas podiam avançar sem se deter, cruzando quilômetros de terreno sem dormir. Em 1940, durante a ofensiva contra a França, a metanfetamina tornou-se um componente silencioso da Blitzkrieg. Os tanquistas, condutores, operadores de artilharia e pilotos de bombardeiros recebiam os tabletes antes das operações. O comando via nisso uma vantagem tática, um exército que nunca descansava. As estatísticas de produção eram enormes. Entre abril e junho de 1940, distribuíram-se mais de 35 milhões de doses de Pervitin apenas para a campanha da França. O Dr. Ranke recomendava entre 1 e 2 tabletes diárias, embora os soldados costumassem consumir mais. Alguns, inclusive, combinavam-nas com café e álcool para intensificar os efeitos. O que parecia uma fonte de poder terminava, em muitos casos, em colapso nervoso. Quando os efeitos desapareciam, surgiam tremores, paranoia e uma fadiga devastadora. A droga tinha se tornado parte integrante da logística militar. Os envios da Temmler-Werke chegavam a todas as frentes: Europa Ocidental, Balcãs e, mais tarde, União Soviética. Também a Luftwaffe recebeu carregamentos especiais para os seus pilotos, especialmente aqueles que participavam em missões nocturnas. Os médicos de esquadrilha informavam que os aviadores sob Pervitin resistiam a voos de longa duração sem mostrar cansaço, mas alguns sofriam ataques de pânico e erros de cálculo ao aterrar. Mesmo assim, o comando continuou a autorizar o seu uso, convencido de que o benefício superava o risco. O sucesso da substância tornou-se um problema de saúde. Os hospitais de campanha começaram a receber soldados com sintomas de dependência e alterações cardíacas. Em 1941, as autoridades médicas do Reich reconheceram oficialmente os efeitos adictivos do Pervitin e incluíram-no numa lista de substâncias controladas. A partir de então, a sua distribuição limitou-se a ordens médicas, mas as reservas já eram tão abundantes que continuou a circular entre as tropas. Na frente oriental, onde as marchas e os combates eram intermináveis, a metanfetamina continuou a ser parte do equipamento básico. Muitos soldados consideravam-na tão essencial como as munições ou o pão. A empresa Temmler-Werke tornou-se uma das mais lucrativas do Reich. A sua planta em Berlim empregava centenas de trabalhadores e funcionava dia e noite para satisfazer a procura militar. Os relatórios da época mostram como a produção de Pervitin se integrou na economia de guerra como um recurso estratégico. Embora o alto comando tenha tentado controlar a sua distribuição, a realidade da frente tornava-o impossível.
Os comandantes mantinham reservas secretas para as suas unidades e alguns médicos militares receitavam-na como analgésico improvisado. Perto do final da guerra, quando as derrotas começaram a multiplicar-se, o consumo aumentou. Os soldados exaustos recorriam ao estimulante para suportar as retiradas e as condições desumanas do inverno. Nos refúgios, os comprimidos misturavam-se com morfina ou álcool, o que agravava os efeitos secundários. Em 1945, os hospitais registravam casos de psicose, alucinações e falhas cardíacas derivados do abuso. Apesar disso, o Pervitin nunca desapareceu por completo. A mesma substância que tinha sustentado a Blitzkrieg continuou presente de forma clandestina na Alemanha de pós-guerra. Durante os anos 50, a metanfetamina continuou a produzir-se sob controle sanitário. A própria Temmler-Werke voltou a fabricá-la, embora com outras apresentações médicas. Na República Federal Alemã, receitava-se para tratar a depressão e a fadiga crônica, até que em 1988 foi finalmente retirada do mercado. A sua fórmula, no entanto, sobreviveu em laboratórios ilegais de toda a Europa e mais tarde nos Estados Unidos, onde se transformou no que hoje se conhece como Crystal Meth. O legado químico do Pervitin marcou a origem das anfetaminas terapêuticas modernas. A sua estrutura molecular inspirou fármacos como o Adderall ou o Dexedrine, utilizados em tratamentos de déficit de atenção ou narcolepsia. Os mesmos princípios que na guerra serviam para manter acordados os soldados hoje empregam-se na medicina para regular a atenção e a energia. A passagem do campo de batalha para o consultório médico resume como uma droga nascida do esforço bélico terminou integrada na vida civil. Para além da sua evolução farmacológica, o Pervitin representa uma das expressões mais reveladoras da guerra total, uma tentativa de estender os limites biológicos do ser humano mediante a química. Milhões de homens marcharam sob o seu efeito acreditando que a força provinha da sua vontade, quando na realidade era produto de um pó branco desenhado num laboratório. A ciência que devia melhorar a vida terminou utilizada para manter acordados aqueles que lutavam numa guerra interminável. E dessa paradoxo surgiu uma herança que ainda persiste, oculta nas mesmas moléculas que um dia impulsionaram o exército mais temerário do século XX. Ao terminar a guerra, muitos desses desenvolvimentos continuaram a ser utilizados. O que nasceu como parte do esforço militar passou a fazer parte da indústria, da medicina e da tecnologia civil. Os inventos criados naquele tempo não desapareceram. Mudaram de uso e continuam presentes em distintas formas até hoje.